Fala aí, meus povos e minhas povas. Estamos de volta aqui com o canal Donice, que você já tem certeza que é o melhor canal de entretenimento nerd e geek do seu YouTube, trazendo mais um vídeo espetacular direto para vocês. E hoje com um vídeo muito especial. Vamos voltar a falar de jogos, porque já tem um tempo que a gente não faz um vídeo voltado para jogos. Fiz uma pequena pesquisa no Instagram para descobrir que tipo de vídeo vocês querem assistir sobre jogos. Eu botei os 5 melhores RPGs, os 4 jogos que floparam no ano de 2020, coloquei os melhores jogos do ano de 2021 e coloquei retrospectiva PlayStation do 1 ao 4, o grande ganhador, muito acirrada a votação entre 4 jogos que floparam no ano de 2020 e os melhores jogos do ano. Os 4 jogos que floparam no ano de 2020 estou trazendo hoje para vocês e o porquê esses jogos floparam. Muitas vezes pelo hype, muitas vezes prometeu e não cumpriu, outras por serem altamente decepcionantes, e é isso que nós vamos debater aqui neste canal hoje, porque a nossa opinião é muito importante. Então, desde já se inscreve no canal se você está passando aí desavisado. Venha fazer parte desta comunidade Donice, que eu digo para vocês que toda semana, ativando o sininho, vocês vão receber os melhores vídeos que vocês possam esperar. Deixe já o seu like, até porque nos ajuda a colocar nas cabeças do YouTube e dá aquela força, né? Indique para os amigos. Então vamos começar, galera. Mas antes, espera aí, solta a vinheta aí, tia Nádia. Sem mais demora, sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo maravilhoso que eu tenho certeza que você vai amar, até porque você também, assim como eu, deve ser um amante de jogos. Então vamos falar de 4 jogos que floparam, que deram errado ou que não saiu do jeito que esperavam no ano de 2020, nosso ano que passou, o ano da pandemia, onde nos transformamos muito em gamer, até porque não tinha muita coisa que fazer. O nosso primeiro jogo é nada mais, nada menos do que Marvel Avengers ou nossos queridos Vingadores. Sim, fizeram um jogo todo especial dos Vingadores, com uma história até interessante. Só que eu fiquei muito decepcionado com esse jogo e parece que a comunidade dos games também ficou muito decepcionada. Até porque o jogo é um jogo muito raso, com missões muito falhas, com missões de anda e bate, parecendo Streets of Rage, até porque Streets of Rage é bem melhor. Um Streets of Rage com Vingadores, com Viúva Negra, com a Miss Marvel, Hulk, Thor, todos eles não conseguiram salvar o dia, ou este jogo que foi um fracasso de vendas. Preste bem atenção que o Marvel Avengers não conseguiu vender metade do que eles esperavam. Tentaram fazer um hype, porém não conseguiram alcançar o público, até porque ele já estava fadado a dar errado. Porque até então, nos trailers que eles soltaram, nos comerciais, era um gráfico bem ruim, com os personagens bem zoados. O Capitão América parecia um guarda municipal, ou o cara do Esquadrão de Choque, muito mal feito. O cabelo da Viúva Negra quadrado. Para um videogame que está evoluindo, está no seu final de carreira, o PlayStation 4, esse jogo merecia ter dado muito mais. Era esse o plano, mas não foi bom. Um ponto forte desse jogo é a sua história, que é uma história bem contagiante, plot twists muito legais, porém não conseguiu salvar esse jogo que foi um fracasso de vendas, que está até dando prejuízo para a produtora. Então Marvel Avengers tentou se basear no Marvel Spider-Man, que foi um jogo maravilhoso, com uma jogabilidade boa, com uma história maravilhosa, não conseguiu seguir a mesma receita e bombou, flopou de forma muito negativa no ano de 2020. Como o nosso segundo jogo que levou bomba foi flopado no ano de 2020, nós temos um jogo que até prometeu, pareceu ser algo bem legal, que é o nosso Immortal Phoenix Rising. Eu tenho que treinar meu inglês de alguma forma.
Immortal Phoenix Rising, que é um jogo de cultura grega que eu pessoalmente amo muito. Se você é alguém como eu, que gosta muito de mitologia nos jogos, principalmente a mitologia grega, ficou bem ansioso para aguardar o Immortal Phoenix Rising. Só que foi um jogo que caiu no esquecimento muito rápido. O primeiro ponto é que ele saiu junto com Cyberpunk 2077, que era um jogo que estava em um hype absurdo. O Immortal Phoenix Rising foi um jogo bem esperado, porque pareceu ser um jogo muito livre, muito mundo aberto, até porque o seu mundo aberto e o seu gráfico é muito inspirado em Zelda Breath of the Wild do Nintendo Switch. Você vê, até o visual dos personagens são bem inspirados nesse novo Zelda. O mundo aberto tentou manter uma mecânica bem parecida, uma física bem parecida, só que não conseguiu acompanhar. Além deles ter saído num hype de Cyberpunk, ele ainda sofreu comparações com o Zelda Breath of the Wild e com o todo queridíssimo também da Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey, que pra mim foi o melhor jogo da temática de mitologia grega. Grande jogo, lindo, maravilhoso, que pra mim é o meu segundo Assassin's Creed favorito. Mas voltando a Immortals, foi um jogo que até pareceu ser bem legal, mas a história foi muito abaixo do esperado e não teve um hype muito grande. Eu não sei o que eles fizeram, o jogo não teve uma propaganda muito legal, caiu no limbo, caiu no esquecimento. E era um jogo que poderia ter feito uma franquia muito grande, criado vários jogos sequência, e deu no que deu. Depois que eu joguei Assassin's Creed Odyssey de mitologia grega, qualquer coisa que venha depois tem que ser muito bom. O gráfico é um gráfico meio desenhozinho animado, mas eu pessoalmente não ligo muito para gráfico. Até hoje eu jogo Super Nintendo, Play 1. Porém, Immortal Phoenix Rising é um jogo esquecível e caiu no limbo. Nosso terceiro jogo não foi nem um flop em si, não bombou negativamente, mas foi algo que talvez tenha sido exagerado demais a propaganda e o hype. Nós ficamos esperando o Exterminador do Futuro, algo bem futurista, futuro bem distópico, bem cyberpunk mesmo. Então nós esperamos um jogo que seria revolucionário, que mudaria essa geração, que explodiria nossas cabeças. Hasta la vista, baby. E fez um hype muito grande, adiou várias vezes o jogo para tentar corrigir bugs e erros, e quando soltou, nos deixou com muita expectativa e algumas não conseguiu serem supridas. Esse foi o grande ponto. A pergunta que fica é: Cyberpunk 2077 é ruim? Não, nem um pouco. Um jogo bem legal, bem divertido, um RPG futurístico muito legal. Porém, o grande vilão desse jogo foi o hype. Fizeram um hype maravilhoso e junto desse hype prometeram muitas coisas. Falaram que seria um jogo fora do comum, que nenhum jogo até hoje seria tão inovador quanto o Cyberpunk. Disseram até muitas coisas que eles nem chegaram a tocar no jogo. Como os NPCs muito mais inteligentes, uma inteligência artificial sem igual. NPC são aqueles personagens que ficam dentro do jogo ali, que te dão uma missão, que conversam com você. Os produtores prometeram NPCs altamente inteligentes. Quando você voltasse, teriam outros diálogos. Eles estariam fazendo uma coisa e depois outra. Estariam em outros lugares, vivendo como um ser humano comum. Porém, nem chegou perto. Segunda coisa que fez Cyberpunk não vingar foi o número de bugs. Bem comparado a Skyrim, que é meu jogo favorito, Cyberpunk veio com uma gama de bugs horríveis que deixaram o jogo um pouco travado. Outra coisa também foram os gráficos, que prometeram uma obra de arte e nos entregaram um The Sims muito mal feito. Como eu falei, não ligamos para gráfico, mas nos prometeram, então tem que cumprir. Essas coisas fizeram o Cyberpunk murchar no seu lançamento. Prometeram algo revolucionário e nos entregaram um bom jogo. Ah, tá. Então o grande vilão foi
o hype que fizeram. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro semestre de 2021, Cyberpunk 2077, por a maioria das correções que aconteceram, é um dos jogos mais vendidos do primeiro semestre de 2021. E tem muita gente que ainda tem um preconceito, tem o nariz virado para esse jogo. Por quê? Porque ele é ruim? Não, mas porque prometeram demais. Esse quarto jogo eu só coloquei aqui mesmo porque eu precisava rir dele e falar mal dele de alguma forma. Eu queria que vocês me ajudassem. É um jogo feito de uma franquia de filmes muito cansada e que virou um caça-níquel, né? Porque história já não tem. Velozes e Furiosos. Já deve ter o quê? Uns 20 filmes? Não faço ideia. Começou com racha e hoje eles estão indo para o espaço, né? A mesma coisa, sem noção e bizarra, trouxeram para os jogos. Fizeram um jogo de Velozes e Furiosos chamado Velozes e Furiosos Encruzilhada. Tentaram botar uma história policial como os últimos jogos e vou dizer para vocês, decepção. Aguardado? Sim, aguardado como um grande fracasso. Mas o jogo, o que esperar de um jogo de Velozes e Furiosos? Esse tentou ressuscitar o nosso querido Drive. Lembra de Drive 1 e 2 para Play 1? Um jogo muito bizarro, muito mal feito, opções ridículas, e eu vou mentir pra vocês não, eu tenho pesadelo até hoje com a cara do Vin Diesel que colocaram no jogo. Gente, os personagens são muito feios. PlayStation 4 no final da sua vida com gráfico no máximo, eles me fazem uma porcaria dessa. Mais uma vez não ligamos pra gráfico, mas o Vin Diesel parece um bebê jupiteriano e ele me traz pesadelos até hoje. Parece até aqueles jogadores de Wing Eleven, lá do Wing Eleven 6, 7, de Play 1 e Play 2, com a cara toda quadrada e mal feita. É terrível. Eu quero trazer para vocês esses 4 jogos que não deram muito certo no ano de 2020. Poderia ter aproveitado o máximo dessa geração passada de consoles e não fizeram muito bem. Eu prometo a vocês que farei um vídeo sobre os melhores de 2020 e 2021, que quase ganhou na votação, não deu, mas vai ter vídeo sim, tá certo, gente? Eles estão deixando a gente sonhar. Curtam, comentem aí um jogo que flopou ou que deu muito certo, se vocês discordam da minha lista. O grande lance é participar. Se vocês gostaram, continue com a gente. Se não gostou, dane-se.